Olá pessoal, estou aqui mais uma vez passando para compartilhar algo com vocês que eu acredito ser de extrema importância, que tem poder para mudar as nossas vidas. Muitas vezes nós sabemos que precisamos mudar, precisamos fazer algo para que a nossa vida seja mudada, seja transformada, mas não sabemos o que fazer. Então, para mim, o melhor livro de todos, o que eu uso como regra de fé e prática para a minha vida, um manual de vida, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia tem inúmeras histórias de inúmeras pessoas que tiveram sucesso, mas que também falharam ao longo do caminho. E muitas vezes nós achamos que são seres superdotados, sobrenaturais. Não, são pessoas comuns que tiveram os seus problemas, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, mas que entenderam também que a Bíblia, ou a palavra de Deus, uma orientação de Deus, pode mudar a sua vida e a sua história. E hoje eu quero compartilhar com você uma parte da história de um homem chamado Moisés. Em Êxodo capítulo 2 está essa história, e a Bíblia diz que Moisés nasceu sendo hebreu, filho do seu pai e da sua mãe, e ele foi criado no Egito. Só que no tempo em que ele nasceu, houve um decreto da parte de Faraó, o rei, em que os meninos hebreus deveriam ser mortos, porque os hebreus estavam crescendo muito em número. Então os egípcios ficaram com medo desse crescimento e depois de terem que se submeter aos hebreus. Então eles acabaram mandando pelo decreto do rei, matar os meninos, e Moisés tinha acabado de nascer nessa época. E eu quero compartilhar isso com você, que aquilo que te alimenta não define quem você será. Existe um princípio poderoso na palavra de Deus que diz isso, intrinsecamente ou extrinsecamente, que quem te alimenta molda a sua identidade. Eu não estou falando apenas de alimento físico, mas de um alimento emocional, de um alimento espiritual, de um alimento intelectual e de valores. Você pode até crescer num ambiente contrário aos princípios de Deus, mas se você se alimentar pelas pessoas certas, a sua identidade permanecerá intacta. E Moisés é a maior prova disso. Ele foi criado no palácio de Faraó, mas foi alimentado por Joquebede, por sua mãe. Então Moisés nasce hebreu, e a sua irmã e a sua mãe têm uma ideia brilhante, colocam ele num cesto. Esse cesto era revestido por betume, ou seja, um tipo de piche, e ele é colocado no rio, aonde a filha de Faraó se banhava todos os dias. E esse cesto então vai navegando e chega, e quando a filha do rei, a princesa, olha para aquele cesto e vê um menino bonito, então ela resolve criar aquele menino. E a irmã de Moisés, muito inteligente, muito esperta, vai até ela e fala: eu posso arrumar alguém para alimentar esse menino. E pega então seu próprio irmão e leva para a mãe, ou traz a mãe primeiro para o palácio, apresenta para a rainha, para a princesa, e ela ainda recebe para alimentar o seu próprio filho. E é isso que eu quero falar para você. O ambiente ele influencia, mas a alimentação é que forma a identidade. E mais uma vez lembrando, eu estou falando de alimentação não física. Moisés nasceu hebreu, foi levado para o palácio do homem mais poderoso na terra naquela época. Recebe a educação egípcia, a cultura egípcia, os costumes egípcios. Mas antes de tudo, Deus preparou algo extraordinário para Moisés. A sua própria mãe foi escolhida para amamentá-lo, para criá-lo durante seus primeiros anos de vida. E nós sabemos que é comprovado cientificamente, a psicologia diz que tudo que você viu, ouviu, sentiu repetidamente ou sob forte impacto emocional, nos primeiros anos de vida, formam suas crenças, formam a sua identidade. Então, enquanto o Egito ensinava poder, Joquebede ensinava propósito para Moisés. Enquanto o palácio dizia: você é um príncipe, a sua mãe dizia: você pertence ao Deus de Israel. A primeira voz sempre deixa as marcas mais profundas. Então, quem alimenta os seus primeiros anos de influência, os seus primeiros anos de vida, influencia os seus novos voos, seus próximos anos. E o alimento recebido vai determinar as suas decisões futuras. Então, Moisés precisava dessa estrutura emocional, espiritual recebida de sua mãe para poder cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Anos depois, Moisés precisou escolher entre os dois mundos. Ele poderia continuar desfrutando dos privilégios do Egito, mas algo dentro dele era muito mais forte. Algo que Joquebede havia plantado nunca morreu. Por isso que ele escolheu sofrer com o povo de Deus, em vez de viver os prazeres temporários
do Egito. É exatamente assim conosco. As decisões que tomamos hoje, elas revelam de quem nós temos nos alimentado. Quem vive alimentando a mente com medo, produz medo. Quem se alimenta da palavra de Deus permanece firme quando tudo ao redor balança. Então as suas escolhas, elas revelam quem tem alimentado a sua alma. Quem te alimenta hoje define quem você será amanhã. Então todos nós estamos sendo alimentados por alguém. Livros, mentores, redes sociais, amigos, pastores, influenciadores. A pergunta não é se você está sendo alimentado, porque isso está acontecendo o tempo todo. A pergunta é: quem está alimentando você? Se você passa horas ouvindo pessoas sem propósito, mas você vai se parecer com essas pessoas. Com quem você mais passa tempo é com quem você vai se parecer, porque elas vão moldar os seus pensamentos, e a comunicação que eu recebo molda os meus pensamentos, molda os meus sentimentos, e se estabelece as crenças que eu tenho dentro de mim. Se diariamente você permite que Deus alimente o seu espírito, sua identidade permanecerá firme, independentemente do seu ambiente. O Egito pode estar ao seu derredor, mas ele não precisa estar dentro de você. Se o seu futuro será parecido com a voz que você mais escuta hoje, você precisa definir quem você quer se tornar no futuro para alimentar-se dele hoje. Moisés morou no palácio, mas nunca deixou o palácio morar dentro dele. Porque antes de conhecer Faraó, ele conheceu Joquebede, que era sua mãe. E antes disso tudo, Joquebede conhecia o Deus de Israel. E foi com isso que ela alimentou Moisés todos os primeiros anos da sua vida. Antes de aprender a cultura do Egito, ele aprendeu a cultura do reino. E isso nos ensina uma verdade profunda. O ambiente pode cercar você, mas é quem alimenta a sua alma que define a sua identidade. E hoje eu quero que você faça uma avaliação sincera da sua vida. Quem tem alimentado seus pensamentos? O que você tem ouvido? Quem tem formado os seus valores? Quem tem influenciado as suas decisões no seu dia a dia? Porque eu sempre digo que decisões definem destino, mas essas decisões precisam ser pautadas em princípios, em valores. Você tem se alimentado mais do que a voz do mundo ou mais com a voz de Deus? Decida hoje proteger aquilo que alimenta a sua alma, porque quem alimenta você hoje está formando a pessoa que você será amanhã. Portanto, entenda, creia, acredite, Deus está cuidando de você. Deus está fazendo você se tornar aquilo que Ele deseja que você se torne para cumprir o propósito para que você cumpra nessa geração. Então, lembre-se, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque nos seus ouvidos palavras que tragam crescimento, embasamento espiritual, para que quando você decidir, você possa ter em mente aquilo que Deus tem para que você faça, para que você cumpra. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você, e se você sabe de alguém que precisa, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe isso. Vamos fazer chegar aos 4 cantos dessa terra, para que pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.